Estava eu aqui sofrendo por conta do meu Atlético Goianiense, que vai jogar a Série B o ano que vem. Enquanto isso, tem uma competição oficial da CBF rolando e está na sua final. Basicamente a Copa Verde, onde vários estados cedem seus times de acordo com uma série de critérios, e esses times se enfrentam em uma competição de mata-mata e até chegar numa final em 2 jogos de ida e volta. E nessa final chegaram à final o Paysandu, time tradicional do Pará, que está na Série C, e o Vila Nova, que está na Série B 2023, time o qual é o rival do Atlético e que nós vamos enfrentar no ano que vem. E eu pensei comigo mesmo em fazer um pós-jogo, então trago o pós-jogo pra vocês. Vamos lá. Fala aí, torcedor colorado, torcedor papão da Curuzu, torcedor do Dragão e de todos os clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. E antes de mais nada, já deixe seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e marca o sininho de notificações. Toda vez que eu fizer um vídeo novo, você recebe aí a notificação pra você. Não custa nada, é rapidinho, 1 segundo, ajuda demais aqui o trabalho do canal, beleza? Então vamos pra esse pós-jogo. Vamos nessa. Antes de falar do jogo em si, deixa eu dar uma situada em vocês, para vocês entenderem o que está acontecendo. Primeiro, a Copa Verde iniciou-se há alguns dias, não tem muito tempo, foi há umas 2 a 3 semanas. Uma Copa que ela nem estava prevista, mas de repente surgiram aí com a possibilidade dela rolar nesse final de ano. Vários clubes, né, que por conta de critérios decididos pela CBF, que eu não vou entrar no mérito agora, participaram da competição, dentre eles Vila Nova e Paysandu. Essas duas equipes, o Vila Nova, que é rival do Atlético Goianiense, estava na Série B desse ano e manteve-se na Série B fazendo um incrível retorno. Foi uma das melhores equipes, foi a 5ª melhor equipe no retorno do Brasileirão Série B 2023. Fez 33 pontos, mas fez apenas 17 gols. Levou apenas 11, teve apenas 2 empates em toda a competição no segundo turno. Com isso ele conseguiu não só escapar do rebaixamento, como ficou bem distante. Já o Papão, ele estava na Série C, o Papão terminou em 2º colocado atrás do campeão Mirassol. E aí depois que tem essa primeira fase que todo mundo se enfrenta, na segunda fase eles formam 2 quadrangulares. E o Papão caiu no quadrangular do grupo C. E nesse quadrangular ele acabou ficando em último colocado e não conseguiu, né, o acesso para a Série B, não conseguiu subir para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, essas duas equipes, apesar de não terem conquistado nenhum título, né, nesses torneios, entraram com a intenção de disputar o título de uma competição possível delas ganharem. A Copa Verde, o Vila Nova já disputou várias finais. O Paysandu já foi campeão, inclusive. Então, sendo assim, os dois times chegam com força de tradição na competição para disputarem essa final. São 2 jogos de ida e volta. O primeiro foi lá no Pará e terminou um 0 a 0 com cara de 0 a 0. Vamos lá, eu falei tudo que eu precisava falar para situar vocês como é que tá nesses times. Agora eu quero falar do jogo. Gente, é um time de Série B. Um time de Série B que escapou do rebaixamento com uma campanha de 9 empates no segundo turno. E faz pouquíssimos gols. Teve apenas 17 em 19 partidas. O Papão, Paysandu, vem de uma situação mais ruim, porque ele chegou num quadrangular final ali da Série C como um favorito a conquistar a classificação. E não conseguiu. Sendo assim, o favorito nesse caso acaba sendo o Vila Nova. Mas o time que nesse jogo propôs as jogadas ofensivas foi o Paysandu. No primeiro tempo, um jogo assim muito mais com transpiração do que inspiração. Afinal, vamos lá, né, galera? É um time de Série B contra um time de Série C. O nível técnico e tático foi baixíssimo. E assim, é aquele tipo de jogo que você vê cenas inusitadas, como por exemplo, um porta-luz de cabeça que quase vira um gol, que foi tirado em cima da linha. Problemas seríssimos de fundamentos básicos dos jogadores, domínio de bola, passe lateral, enfiada de bola, lançamentos, lances bizonhos, lançamentos que iam na casa do chapéu, não tinha bolas em profundidade. O Vila Nova mesmo não sabe o que é tocar uma bola no ponto futuro. Vila Nova não sabe o que é isso.
No jogo inteiro, ninguém tem a capacidade de fazer um lançamento em profundidade para ser o ninguém no Vila Nova. No Paysandu eles até arriscam essas jogadas e até conseguiram alguns bons lances pelas pontas. E claro, gente, estamos falando de times que não tem trabalho tático tão eficiente a ponto de armar jogadas com triangulações, com jogadas ensaiadas, essas coisas. Com todo respeito ao Vila Nova e Paysandu e aos seus técnicos, Alan Al e Márcio Fernandes, respectivamente. Mas, pelo amor de Deus, custa treinar uma triangulação pela ponta, um lançamento, uma movimentação a entrar da área. Cara, não teve nada disso um jogo inteiro sem lançamentos em profundidade, sem uma enfiada de bola competente. Não teve. Sabe como é que é um jogo entre um time de Série B e um time de Série C? É toques pelas laterais, cruzamento. Na entrada da área, chuta na lua. Toca e tenta chutar, chuta no adversário, escanteio. Cobra escanteio, uma muvuca na área, um chute que vai pra casa do chapéu, ou então bate no adversário, ou falta do adversário. E o jogo inteiro, principalmente no primeiro tempo, recheado de faltas e cartões. O Vila Nova teve todo mundo amarelado, quase, o Paysandu também. Isso só no primeiro tempo. E assim, o lance mais perigoso que teve foi esse porta-luz, onde o jogador do Vila sobe para cabecear numa bola perdida lá dentro da área, não acerta a bola, o goleiro do Paysandu também não acerta, a bola passa por baixo dele e um zagueiro do Paysandu chuta e tira na linha. Esse foi o melhor lance do jogo no primeiro tempo. E eu só pensando assim, meu Deus, a gente vai enfrentar times desse nível em 2023. Times do nível do Vila Nova. Desculpa, todo respeito a você, torcedor do Vila Nova, mas o nível técnico do seu time hoje é muito baixo. A permanência que o Vila Nova conquistou na Série B foi muito mais pela transpiração e pela raça do que realmente pelo nível técnico do time. E claro, temos que lembrar que os outros times na Série B têm nível técnico parecido, ou pelo menos próximo disso. O Papão mostrou-se um time muito mais aguerrido e muito mais... a palavra correta para isso acho que seria atrevido. Ele tinha mais tentativas atrevidas de lances. Acertava? De jeito nenhum. Conseguia fazer uma jogada bonita? De jeito nenhum. Mas chutava de fora. Um jogador chamado Danley arriscou várias vezes de fora da área e tentava os lances, tentava fazer a jogada do jeito que dava, enquanto pelo Vila Nova o jogador Caio Nunes se sobressaía com lances individuais e também com alguns toques um pouco mais fora da curva do que a gente estava vendo ali. O resultado é que o primeiro tempo terminou num 0 a 0 com um cara de 0 a 0. O segundo tempo veio e isso não mudou, inclusive com uma expulsão por parte de um jogador do Paysandu. O juiz não é essas Coca-Colas. O juiz que vai apitar um jogo desse não foi um juiz muito bom. Eu não lembro o nome dele, pra ser sincero, mas é um juiz bem básico. E conseguiu controlar o jogo com seus cartões. Espalhou cartão pra todo mundo. E aí, nisso, um dos jogadores do Paysandu acabou expulso. O que eu achei até, de certa forma, injusto. Porque não foi um lance que realmente merecia ter tomado o segundo cartão amarelo, mas tomou. Sendo assim, o Paysandu com 1 a menos se postou num 4-4-1. Olha eu falando de tática de um time de Série C que tá tentando um bumba meu boi lá na frente. Mas realmente, ele se postou num 4-4-1 e nesse momento até pareceu melhor. Porque ele fez uma proposta que era a proposta que o Vila Nova estava fazendo, que era de jogar no contra-ataque. O Paysandu tentou fazer isso. E nesse contra-ataque, nessa postura, ele até teve algumas jogadas um pouquinho mais perigosas. Mas a verdadeira jogada perigosa foi do jogador Caio Nunes, do Vila Nova, que conseguiu partir de uma linha defensiva de 5 zagueiros, 5 defensores. Ele conseguiu passar entre essa linha e saiu de cara com o goleiro do Papão, que fez uma excelente defesa. E foi o lance mais perigoso do segundo tempo. Acabou. Por fim, cara, um jogo tecnicamente baixo, muito baixo. Vila Nova empata em 0 a 0 fora de casa, traz o segundo jogo aqui para Goiânia, deve lotar o Serra Dourada, e aí eles vão encher, né, o estádio aqui e vão empurrar o Vila Nova, muito provavelmente, a conquistar um título, porque na realidade, vendo o jogo de uma maneira mais analítica, querendo ou não, o Vila Nova tem uma postura
tática melhor do que a do Paysandu. O Paysandu tenta jogadas muito no Bumba Meu Boi. Vila Nova também, mas ainda assim tem uma pegada um pouco mais segura em seu meio de campo, em sua postura na linha defensiva. Mas assim, gente, jogo de nível técnico terrível. E você tem que lembrar que isso é uma final de competição oficial da CBF, com vários estados participando, onde até mesmo times de Série A, como Cuiabá, participaram. O Goiás participou e conseguiu ser eliminado para um time chamado Real Noroeste. Então assim, para vocês verem o nível da competição, era para chegar times mais fortes? Talvez, mas como o Goiás e Cuiabá se preocupam muito mais com a Série A do que com uma competição como essa, cara, jogaram por jogar e, enfim, caíram. O Vila Nova já tinha se resolvido na Série B, se entregou de corpo e alma a Copa Verde. E o Paysandu também, porque já tinha resolvido a sua vida na Série C. E assim fazem de forma justa a final, vão jogar o segundo jogo aqui. E desejo boa sorte tanto pro Vila Nova quanto pro Paysandu. Mas sinceramente, eu desejo mais boa sorte pra você que vai assistir esse jogo. Então é isso, torcedores do Papão, torcedores do Vila. Eu volto a falar pra vocês, repito isso várias vezes no meu vídeo, é sempre um vídeo com todo respeito às suas torcidas, aos clubes, porque vocês merecem todo o respeito. Eu falo apenas a parte tática e técnica referente ao time que está em campo. Nunca entro no mérito de criticar a tradição desses dois clubes, beleza? E merecem o respeito, assim como o nosso Atlético Goianiense. Só falta o Vila Nova jogar uma Série A, né? Porque realmente, depois de tantos e tantos anos, tá na hora de vocês conseguirem subir pra Série A, né? E é isso, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa seu curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal, não custa nada, ajuda demais aqui o canal, ajuda demais o nosso trabalho. E a gente se vê nos próximos vídeos. Vem aí seleção do Brasileirão Série A e a Celebaba da Série A também. Deixe seus comentários aqui embaixo se você concorda ou discorda de alguma coisa. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do torcedor atleticano.